Pai do Senhor, irmãos, que bom nós estarmos juntos mais uma vez. Eu sou o pastor Emerson e é sempre bom ter você conosco aqui no nosso canal. E na lição de número 12, nós vamos falar sobre um dos elementos principais da vida cristã, que chama-se família. Tá? Então nós vamos discorrer a respeito da família. Esse é a lição 12, que traz como título a conduta do crente em relação à família. Tá? E eu tenho uma surpresa para você, que eu espero que você não saia, que eu vou ter uma participação muito especial para a nossa lição de hoje, ok? Então vamos lá, a nossa lição de número 12, do dia 21 de junho de 2020, que traz por título a conduta do crente em relação à família. O nosso texto áureo, ele está baseado em Efésios, capítulo de número 5, versículo de número 31. Efésios, capítulo 5, versículo de número 31, vai nos dizer assim a palavra do Senhor. Por isso, deixará o homem seu pai e sua mãe, e se unirá à sua esposa, e serão dois numa carne. A palavra de Deus vai nos dizer que o primeiro grande projeto de Deus chama-se família. Não é igreja, não é Israel, não é nada deste porte. Chama-se família. Por quê? Simples. Pode existir famílias sem igreja, mas nunca existirá uma igreja sem família. Israel é um conjunto de famílias que se propõem em servir ao Senhor. Então, o grande projeto de Deus se chama família, tá? E é sobre esta família que nós vamos dizer. E o que é a família? Família é pai, mãe e filhos, certo? Os teus pais, a tua família antes do casamento é uma coisa. A partir do momento que você casou, texto áureo, deixará o homem, deixou tua mãe, deixou teu pai, você vai se unir à sua esposa. Isso, irmãos, isso nós chamamos de fusão, certo? Aonde homem e mulher deixam de serem dois para ser um, tá? Vivendo em Cristo Jesus. A verdade prática vai dizer assim: Deus estabeleceu o casamento monogâmico, heterossexual, indissolúvel, isto é, a instituição da família para a glória do nome dele. Tá? Então, o que é casamento? Casamento é uma instituição monogâmica, ou seja, um homem casado com uma mulher apenas, certo? Um homem para uma mulher. Segundo, heterossexual, hetero, diferente. Um homem casa-se com uma mulher, não é homo, que é igual, é hétero, um homem com uma mulher. E segundo, indissolúvel. O casamento não pode ser dissolvido, a não ser pela morte ou arrebatamento, o que vier primeiro, ok? Então é sobre isso que nós vamos tratar. E eu te convido a estar comigo e com a minha família, aprendendo da palavra de Deus, ok? Vamos lá? Então veja bem, a perspectiva bíblica, irmãos, ela é única e ela é imutável desde Gênesis. Quando Deus constituiu o primeiro casal, o que Deus fez? Deus criou o homem à sua imagem e semelhança, e quando ele vai ali formar a mulher, ele não tira a mulher do pó da terra, ele tira a mulher do próprio Adão. É a essência da essência. Ou seja, a minha esposa, ela faz parte de mim e eu faço parte dela. Essa é a questão da essência do casamento. Nós somos um do outro. A irmã Josiane, ela é a minha costelinha perdida, tá?
E eu preciso cuidar, honrar, abençoá-la e ser abençoado por ela. Isso faz parte do casamento. No primeiro tópico, a lição vai dizer assim: a conduta do marido. No segundo tópico, a conduta da esposa. E no terceiro tópico, ele vai falar do comportamento dos filhos. Então, essa lição ela é bem dividida entre pais, mães e filhos, marido, esposa e filhos, para que nós possamos ter uma plena compreensão bíblica do que o Senhor quer para essa instituição. Então, a primeira coisa que nós precisamos ver é o seguinte, é compreender o papel de um líder na família. Tá? E aí, irmãos, que está o grande quê da questão. No tópico 2, nós vamos falar a respeito de submissão, nós temos algumas histórias polêmicas aí, né? Mas veja bem, por que hoje nós temos tantos problemas? É porque o homem foi chamado para ser líder, tá? Ele foi chamado para ser líder. O marido foi chamado por Deus, comissionado por Deus, para ser a pessoa que encabeça, que cuida, orienta a casa. E sabe por quê? Muitas mulheres estão tomando esse lugar dos homens? Simples, porque esses homens, eles não estão aceitando o seu papel como líder da casa, porque liderança fala de assumir responsabilidades, né? E nós estamos vivendo um tempo que ninguém quer assumir a responsabilidade de nada, fica jogando a bola de um para o outro. E ou seja, Deus chamou o marido para ser líder, aquele que está na condução da família. É uma orientação dada por Deus. Então veja bem, esta ordem e a autoridade, ela começa de cima para baixo. Veja bem, Deus é a cabeça de Cristo, que é a cabeça do marido, que por conseguinte é a cabeça da esposa. E marido e esposa orientam os filhos. Então existe uma ordem que Deus estabeleceu. Tá? Existe uma ordem que Deus estabeleceu para quê? Para que a igreja ela seja orientada, Cristo é a cabeça. E ele coloca líderes e pastores, Efésios 4:11, né? Coloca lá os ministérios na igreja para quê? Para a edificação do corpo. Então é necessário nós compreendermos e nós estarmos comprometidos com esta visão bíblica. Paulo vai nos dizer assim em Efésios capítulo 5, versículos de número 25 a seguir. Vai dizer assim: maridos, ame cada um a sua mulher, assim como Cristo amou a igreja. Veja bem, a ordem de Deus para o marido, através de Paulo, é que este marido, ele devote um amor sacrificial pela sua esposa. Um amor que se entrega por ela, dando não somente a sua vida, mas dando tudo o que tem por causa dessa esposa. Então, a questão aqui do amor que o marido deve devotar não é simplesmente o amor romântico. Tá? O amor romântico nós descobrimos no namoro, no noivado, isso vai crescendo dentro de nós. Mas Paulo está falando que a ordem de Deus para o marido é a questão desse amor sacrificial, doador, o amor que oferece mais do que espera receber. Tá? E ele vai dizendo assim, olha, e faça desta maneira porque, como Cristo amou a igreja. Né? Cristo amou tanto a igreja, antes da igreja amá-lo. Detalhe, antes da igreja amá-lo, Cristo amou a igreja. E o que ele fez? Ele se doou por ela. Então a questão da doação dentro da igreja, ela vem da cabeça que é Cristo. E dentro do casamento, o marido ele tem a obrigação
de amar e demonstrar o amor pela esposa. Esse negócio, eu tô casado com ela sabe que eu amo ela. Não funciona, irmãos. Não funciona. Você precisa demonstrar, você precisa falar, né? Isso faz parte do amor que se tem pela esposa. Então, o que nós vamos notar aqui no princípio bíblico? Que quando o marido ama a esposa, fica fácil da esposa ser a sua companheira e estar ali juntamente com ele, numa missão de criar a família. E nessa questão que nós estamos falando, do marido como líder da família, ele precisa compreender assim, que ele tem uma autoridade recebida de Deus. E ele precisa exercer esta autoridade. Ele não pode se omitir dessa autoridade e nem pode estar de uma forma excessiva nesta autoridade. O que ele precisa? Ele precisa utilizá-la segundo Deus, segundo o propósito de Deus, que é a edificação desta família e a edificação desse relacionamento. Porque a questão da família é uma questão relacional. É uma questão de nós estarmos o quê? Dando suporte um ao outro, tá? Então, a questão é exatamente essa. O marido, ele é a cabeça, no sentido de ter uma autoridade de Deus para se sacrificar pela sua esposa, se sacrificar pela sua família, se sacrificar para que os seus eles possam ser abençoados e prosperar debaixo de uma mão orientada por Deus. E isso, irmãos, precisa ser visto do ângulo do amor, tá? Precisa ser visto do ângulo do amor. Como assim? Todo o processo do casamento, ele precisa partir do amor, né? Lá quando você conheceu a sua esposa, você olhou para ela olhou para você. A minha esposa, quando eu conheci ela me pediu um copo d'água. Ela me pediu um copo d'água. E eu peguei aquele copo d'água. Eu saí de onde eu estava e fui pegar um copo d'água para ela. E aquele copo d'água começou toda uma história que já fazem só de casamento 19 anos. Nós estamos entre casamento, namoro e noivado 21 anos, né? Então o que acontece? Começa aí o surgimento de uma história, o desenvolvimento de uma história que vai gerando amor, cumplicidade, tá? E a cabeça do casamento, do casal, ele precisa ter essa questão, que mesmo ele tendo esta autoridade, ele não pode abusar dela, tá? Por quê? Porque tudo se resume em amor, tá? Em amor. Eu conheço homens que não lavam o prato que usa, certo? Eu conheço homens que não pega nem o chinelo para ir no banheiro, tem que ficar gritando para pegar roupa, tá? E às vezes a esposa está atarefada. Isso é expressão de amor? Não é. Isso é autoritarismo. E ainda diz, não, eu sou o cabeça da casa. Para mim não é, para mim é o piolho da cabeça. Por quê? Porque aquele que compreende a sua autoridade, o que ele faz? Ele exerce essa autoridade em amor, respeito e cumplicidade. Não é porque Deus me estabeleceu como cabeça da minha família que eu posso fazer tudo como eu quero. Não. Nós não estamos numa ditadura. Nós estamos numa cristocracia, onde Cristo reina na minha casa, certo? E ele não fui eu, ele me concedeu certa autoridade para quê? Para conduzir a minha família em amor. E precisa ser como esse amor? Um amor altruísta, um amor que mais doa do que recebe. Porque se nós não olharmos e não fizermos assim,
nós estamos pensando num amor despótico, que você quer dominar tudo, você quer ter tudo sob o seu controle e aqueles que assim não se submetem são castigados. Então, a visão de Deus para o amor é exatamente isso, um amor altruísta, um amor que se entrega, um amor que retribui. Nós já ouvimos muito em palestra de casais, nós não casamos para ser feliz, nós casamos para fazer o outro feliz. Porque quando o outro está feliz, nosso cônjuge, nossos filhos estão felizes, automaticamente nós ficamos felizes também. Então, é preciso nós prestarmos atenção e cuidarmos desse ponto. Nós precisamos compreender que existe uma autoridade. Hoje tem muita esposa que está se tornando mãe do próprio marido. Ele não toma as decisões necessárias. A hora que ele precisa resolver alguma coisa, ele vai empurrando com a barriga. Ela vai deixando de lado tudo aquilo que ele, certo? Tudo aquilo que ele precisa fazer, ele deixa de lado e automaticamente, para a casa não perecer, a esposa precisa fazer. Né? Nós estamos num tempo, irmãos, que os homens estão sendo muito omissos na sua responsabilidade. Que as mulheres precisam trabalhar? Precisam. Nós estamos no século XXI, muita coisa mudou. Mas ainda é responsabilidade do homem sustentar a casa. Tá? Por mais que a tua esposa tenha o salário dela, ela ajude. Enquanto nós não éramos integrados na obra, a Josiane trabalhava. O nosso salário chegava no começo do mês, nós juntávamos tudo aquilo que nós ganhamos, certo? E repartíamos as contas. Repartíamos e nós íamos pagando as contas. Não tinha essa de meu dinheiro, seu dinheiro. Nós casamos para sermos um. Se eu quisesse continuar tendo meu dinheiro, eu continuava sozinho, né? Então, a questão do homem como cabeça não é ele ser autoritário. É eu que mando, pronto e acabou. Mas é ele deixar compreender que o Senhor Deus colocou-o como o cabeça, alguém que vai apenas conduzir em amor aquilo que Deus lhe deu, a família que Deus lhe deu. Então, o cuidado do marido com a esposa tem de ser o mesmo cuidado que Cristo teve. Veja bem, e vai dizer assim: assim como Cristo amou a igreja e se entregou por ela para santificar, tendo purificado pela lavagem da água mediante a palavra, para apresentar para si mesmo como igreja gloriosa, sem mancha, nem ruga ou coisa semelhante, mas santa e inculpável. Tem muito marido que já não é mais o sacerdote da casa, não ora com a família, não dá orientações espirituais à sua família, e a família vai perecendo. E a família ela vai se dissolvendo e vai se perdendo. E daí quando chega lá, os filhos já estão com 30, 40 anos, eles se perguntam: aonde foi que eu errei? O erro está onde? Não assumiu o papel que Deus lhe deu. Não assumiu o papel de sacerdote do lar. Você já orou com a sua esposa? Sendo do lado dela na igreja, não estou falando disso. Você já orou com a sua esposa? Você já orou por ela? Você já chegou num momento que ela estava preocupada, angustiada, nervosa, e falou: bem, posso orar por você? Você já fez isso? Você já chegou num dia que ela estava triste, num dia que ela estava abatida, e você simplesmente se colocou do lado dela e falou para ela: estou aqui? Isso faz que o casamento se torne um casamento de verdade. Então, irmãos, a questão do homem, você pode ver que na questão dessas orientações para a família, Deus falou 4 versículos com a esposa e falou 9 com o marido. Por quê? Porque
a condição do marido é uma condição de sustentador, mantenedor, aquele que tem a responsabilidade de ordenar a casa, tem a responsabilidade de fazer a casa andar. Logicamente que a sua esposa, a minha esposa, ela é uma auxiliadora, é por isso que Deus diz, far-lhe uma auxiliadora, aquela que está junto. E muitas vezes, vou falar de mim, muitas vezes, a Josiane chega para mim e fala, Emerson, você errou. Mas fala longe dos filhos, Lourdes fala, você errou. Vai lá e conserta. Porque nós não somos perfeitos. A gente dá as cabeçadas, dá as pataquadas. É essa a questão do marido como líder. Ele não é um chefe despótico, ele não é um ditador, ele é alguém que foi colocado por Deus e muitas vezes ele precisa de ajuda. Né? E é por isso que Deus colocou a tua esposa, aquela que Deus escolheu para viver com você. Tá? Então, irmãos, essa é a primeira parte da nossa lição. E agora eu quero convidar uma pessoa muito especial que vai estar aqui comigo falando sobre a conduta da crente como esposa. Quero convidar a irmã Josiane, a minha esposa, que tem total autoridade para falar nesse assunto. Irmã Josiane, vem para cá. Paz do Senhor, irmãos. Estou aqui participando hoje dessa lição e sou Josiane, esposa do pastor Emerson, e ele me pediu para falar sobre o tópico 2, que vai falar da conduta da esposa, né? Vai falar sobre a submissão cristã. E nós já começamos aqui falando, a lição fala aqui que as escrituras ensinam a sujeição de um aos outros no temor de Deus. Quando nós falamos de submissão, nós não falamos somente da submissão ao esposo, mas a nossa vida em si, nós somos submetidos todos os dias às autoridades. Quando nós trabalhamos, nós somos submetidos às ordens do patrão. Se nós estamos numa fila, nós temos que seguir a ordem daquela fila. Agora, falando da esposa, né, da esposa se submeter ao esposo, a sujeição, um dos maiores exemplos que nós temos é quando Jesus ele se submeteu à vontade de Deus. Então, Jesus é o nosso maior exemplo de submissão. E quando nós falamos em submissão hoje em dia, muitas vezes as pessoas elas se ardem, as mulheres, né? Elas acham que é porque nós temos que receber ordens e cumprir aquela ordem que é só o marido que vai dar a última palavra. Mas quando nós estudamos através da palavra do Senhor nosso Deus, através da Bíblia, nós vemos que a submissão ela vai muito além disso, né? Quando nós nos submetemos à autoridade do nosso esposo, a cabeça do nosso lar, como a Bíblia fala, como ao Senhor, o que isso envolve? Envolve lealdade, fidelidade, devoção, sinceridade, cuidados, né? E nós vemos que não se trata de uma sujeição irracional, aquela que você pega como desculpa muitas vezes para um sinal de fraqueza ou para fugir da responsabilidade. Aí você fala, não, meu marido dá a última palavra, mas muitas vezes você está fugindo da sua responsabilidade como esposa, como mãe, como auxiliadora. Então, nós vamos muito além. Nós temos aqui na nossa lição fala que tem que ser voluntária e de grata aceitação do amor e cuidado do marido. Então, é uma via de mão dupla, porque quando nós nos submetemos, nós auxiliamos nosso esposo, nós nos colocamos ombro a ombro com ele nas responsabilidades, nós estamos proporcionando a ele um ambiente pacífico, um ambiente onde ele pode exercer a sua liderança como esposo, como pai, no seu trabalho. Então nós estamos ali como auxiliadora, como mulheres submissa, nós estamos preparando o ambiente para que o nosso esposo ele vá bem. Quando nós vemos aqui
que na cultura judaica, na grega, as mulheres elas eram tratadas como inferiores. Mas quando Jesus ele ali conversou com a mulher naquele poço, ele veio para destruir isso, que as mulheres, né, eram menores, eram escravizadas. Jesus veio para nos dar honra, né? E muitas vezes as pessoas falam que na Bíblia, não, essa é questão antiga, que na Bíblia as mulheres são submissas, nós estamos no tempo moderno. Mas se nós formos lá para Provérbios 31, nós vamos ver o exemplo daquela mulher que ela trabalhava, ela cuidava do seu lar, ela era uma mulher ativa. Ela trabalhava o tempo todo, e quando os seus filhos, ela não era uma mulher pacata, parada, recebendo ordens, mas ela era uma auxiliadora. E quando as pessoas viam seus filhos, viam seu esposo, eles davam a honra a ela, porque era ela que proporcionava esse cuidado no seu lar, para que os seus filhos fossem bem, para que o seu marido fosse ali na porta da cidade reconhecido. Então, nós vemos que desde lá da Bíblia nós temos esses exemplos, que a mulher ela está ali ombro a ombro com o esposo, né? Aqui no tópico 3, fala sobre a reverência devida ao marido, que nos vai falar: o amor do marido para com a esposa deve ser altruísta, crescer a cada dia. E quando nós vemos aqui o início da lição, ou essa lição como um todo, nós vamos perceber que quando o esposo, ele ama a sua esposa, ele cuida, não é difícil para nós nos submetermos à autoridade dele no lar. Por quê? Porque isso faz com que seja recíproco ao marido, né? Aqui fala: o homem que assim se porta, coopera para que a esposa o reverencie, né? Nós vemos muitas coisas distorcidas nos dias de hoje, o qual as mulheres muitas vezes se juntam em grupinhos e ao invés de exaltar o seu esposo, dar a ele a autoridade, elas diminuem, né? E isso é muito triste, porque quando acontece isso, nós vemos os lares sendo destruídos, nós vemos os lares decaindo, nós vemos os filhos tomando isso como exemplo ruim. E não é isso que a palavra de Deus nos ensina, que quando nós damos honra ao nosso esposo, nós estamos ensinando aos nossos filhos, a uma geração futura, a honrar ao Senhor, a dar honra àquele que a Bíblia nos ensina, né? Então aqui fala que essa postura é demonstrada quando ela o apoia, o ajuda em sua tarefa de liderar. Então nós somos ajudadoras, nós estamos ali lado a lado. Se o esposo está triste, abatido com alguma situação, nós chegamos com uma palavra de ânimo. Nós temos que ter em nossos lábios palavra, pedir ao Senhor sabedoria do alto, pedir ao Senhor palavras de ânimo. E assim nós vamos dar essa palavra de ânimo ao nosso esposo e ele vai poder contar com o nosso apoio na tarefa de liderar, né? Significa que a esposa ela participa das decisões da família, porém não procede como opositora, nem desautoriza a autoridade do seu marido. Muitas vezes nós vemos situações em que os pais, né, o marido ele vai ali educar o seu filho, dar um conselho, e a mãe entra no meio, desautoriza e vira uma bagunça, né? Mas nós temos que estar ali lado a lado. Nós temos que proporcionar um ambiente bom, agradável, para que o nosso esposo ele sinta o desejo de voltar para o lar. Quando ele cumpre a sua tarefa no seu trabalho, na rua onde ele está, ele precisa sentir o desejo de estar em casa com a família, voltar para a esposa, para os filhos, e assim ele sentir, quando colocar a cabeça no travesseiro, ele ver que ele cumpriu o seu papel como esposo, como líder, como pai, e assim dar prosseguimento na vida familiar e no crescimento da obra do Senhor. Deus te abençoe, que eu possa ter contribuído com essa lição. Meu Deus, depois de uma explicação dessa, eu não preciso nem complementar mais nada. E eu pedi para a irmã Josiane falar, porque assim, ela tem sido essa companheira e em todo o tempo ajudando. E quando a gente fala de submissão, né, eu falei para ela, é difícil para um homem falar sobre submissão.
Não que nós não saibamos explicar, mas que às vezes nos tratam como machista. Mas obrigado, irmã Josiane, minha fiel companheira. Então, irmãos, vamos agora para o tópico de número 3, que vai falar sobre a conduta do crente como filho, tá? E é isso que nós precisamos compreender, que nós estamos numa sequência, tá? Deixa eu perguntar uma coisa para você. Como você foi como filho? Como você é como filho? Por quê? Porque nós não podemos cobrar nada além do que nós já fizemos. Existe uma lei chamada Lei da Semeadura. E ela diz assim: tudo aquilo que o homem plantar, ele colherá. Tá? Então, a conduta dos filhos, ela demanda muito da minha conduta, da sua conduta como filho. Por quê? Porque os nossos filhos, eles aprendem com aquilo que nós demonstramos. Você pode falar um dia inteiro no ouvido do teu filho e ele não vai ouvir quase nada. Mas a partir do momento que você demonstrar com ações, esse teu filho, ele vai aprender com você. Então, qual é a nossa responsabilidade como pai? Vou falar como pai. A primeira responsabilidade minha é criar meus filhos no temor do Senhor. É criá-los no temor do Senhor. A minha segunda responsabilidade é suprir as necessidades físicas, financeiras e afetivas dos nossos filhos. Eu posso suprir as necessidades físicas, as necessidades financeiras. Se eu não suprir as necessidades afetivas do meu filho, eu estou jogando dinheiro e tempo fora. Tá? Então eu preciso suprir essas 3 áreas. E eu preciso preparar os meus filhos para também cuidar e conviver com seus filhos. Então, a nossa lição, ela vai dizer assim: a nossa responsabilidade como pai. Qual é a nossa responsabilidade como pai? É criar os filhos no temor do Senhor, debaixo da palavra do Senhor, em amor, em cuidado, em mansidão, levando os nossos filhos a conhecer o Senhor. Segundo, é suprir as necessidades dos nossos filhos, certo? As necessidades físicas, certo? Alimento, as necessidades financeiras, estudos, mas principalmente suprir a necessidade física, afetiva dos nossos filhos. E isso, irmãos, vai estar diretamente ligado àquilo que nós queremos que eles sejam na vida. O que você quer que o teu filho seja? Qual o futuro que você quer que ele esteja? Tá? Então, quando você consegue suprir essas necessidades, mesmo que tenha uma dificuldade ou outra, né? Ninguém é rico, milionário, que sai queimando dinheiro. Mas se você tiver tempo e tempo de qualidade com os seus filhos, eu te garanto que muita coisa vai mudar. Eu vejo aqui em casa. Às vezes eu entro em serviço das construções da igreja e tudo, sabe? Parece que vai formando aquela distância. De repente eu chego, abraço, puxo, empurro, faço cosquinha, alguma coisa nas crianças e eu vejo que eles se aproximam de novo. Então nós como pai precisamos dessa relação física, afetiva com os nossos filhos. Vamos lá, e qual é a conduta exigida da Bíblia para os filhos? Paulo vai dizer assim: vós filhos, sede obedientes aos vossos pais. Tá? Obediência é se colocar debaixo daquele que tem sabedoria. Tá? Eu falo para as crianças que eu não tenho essa idade à toa. Eu já fui pai, já teve um tempo que era só eu com a irmã Josiane, e nós fomos crescendo em família, e hoje eu tenho meus 2 filhos. Né? Eu ainda não tenho cabelo branco, tenho uns pintando aqui. Mas essas rugas, né? Essa cara que vai ficando mais velha, é porque é por causa deles e é para eles. Então, irmãos, o que nós precisamos compreender?
que os nossos filhos eles precisam aprender a questão da obediência, mas não aquela obediência simplesmente imposta, mas aquela obediência por amor, da mesma forma que nós obedecemos ao Senhor. Se você está obedecendo a Deus por causa de imposição, você está perdendo tempo. A nossa obediência ao Senhor deve ser exercida em amor. Nós precisamos desta obediência em amor. E para que eles precisam desta obediência em amor? Para que eles sejam frutíferos e produtivos nesta vida. Efésios capítulo 6, versículos de 1 a 3 vai dizer assim: filhos, obedeçam os seus pais no Senhor, pois isto é justo. Honra teu pai e tua mãe. Este é o primeiro mandamento com promessa, para que tudo te corra bem e tenhas longa vida. Tá? Então vamos lá. Primeiro, por que obedecer aos pais? Porque nós precisamos fazer isso no Senhor. Por quê? Porque é justo, certo? A questão da idade, né? Nós já passamos, nós já estamos aí, né, com uma certa maturidade e nós precisamos exigir o respeito que nos é devido. Irmãos, eu sempre digo aqui na igreja, sabe por quê que tem tanta bagunça hoje? Porque as pessoas já não exigem mais o respeito que lhe é devido. Senhor, senhora, né? Essa questão de respeitar a pessoa e honrar a pessoa pelo tempo. Você nunca vai chegar para um juiz e vai falar, fulano, não. É o Senhor juiz. Desrespeite ele, você vai ver o que vai acontecer. Tá? Então essa é a questão. Primeiro, é justo você honrar o teu pai, porque ele é mais velho, porque ele supra as tuas necessidades, porque ele te gerou. E vamos lá, e daí continua. Daí ele vai usar o texto lá de Êxodo 20. Honra teu pai e tua mãe. E este é o primeiro mandamento com promessa. Existe promessa de Deus para filho que honra o pai e honra a mãe, sabe? Hoje é tão triste e vergonhoso na igreja, fora da igreja, no mundo, filhos que tratam os pais como cachorro. Acho que nem cachorro, porque cachorro às vezes dá carinho, tá? Mas tratam os pais como nada. E eu ainda sou do tempo e exijo dos meus filhos que eles me chamem de senhor, minha esposa de senhora, meus filhos me dão bênção e eu os abençoo, e já avisei eles que eu quero que continue assim com os meus netos. Por quê, irmãos? Porque é justo, é bonito, é saudável, é salutar. A minha sogra conta que o pai dela, o vô Chico, ele ficou cego muito cedo. E todas as vezes que eles iam pedir bênção, o vô Chico os abençoava com prosperidade, os abençoava com casa, não questão de, mas a bênção, a palavra de bênção do pai. E hoje, a família da minha esposa não tem nenhum rico, mas todos eles têm sua casa, conseguem viver de uma forma digna, têm a sua situação de vida que é confortável dentro dos nossos padrões. Então, a questão da bênção do pai é importante e nós precisamos compreender isso. Existe uma bênção especial para filho que obedece pai e mãe. E Paulo continua dizendo, para que tudo te corra bem, uma vida boa, pacata, próspera, uma vida que glorifique e dignifique o nome do Senhor. E outro ponto, para que tenha vida longa. É por isso que muitos filhos têm morrendo muito cedo, porque não têm ouvido e obedecido pai e mãe. E quando isso acontece, a sua vida, é ceifada da terra. Logicamente, existem pais que não têm condição de dar exemplo, instruir os seus filhos, mas nem assim eles merecem ou devem ser desonrados, tá? Eu conheci casos de famílias que o pai bebia, era aquela coisa, e mesmo assim a mãe ensinava e instruía os filhos a respeitar aquele homem que, olhando a olho nu, não merecia ser respeitado. Mas a questão, irmãos,
é ser bíblico. E quando eu olho para esta família, eu vejo a prosperidade de Deus neles. Deus literalmente os enriqueceu com fortuna. Tá? Muitas vezes nós não vamos receber fortuna, mas nós teremos vida longa, nós teremos uma vida próspera. Prosperidade não é ser milionário, é sair de um ponto e ir melhorando sempre. Então, você filho, né? Você pai também que está me ouvindo, certo? Ensine, abençoe o seu filho, ensine o seu filho a ser abençoado, respeitando e honrando pai e mãe. Tá? Então, a nossa lição vai terminando nesse ponto. E a conclusão do pastor Douglas Batista, ele vai dizer assim: no modelo divino, todos os membros da família cumprem deveres específicos. O marido tem o dever de liderar e amar a sua esposa. A esposa deve se submeter e respeitar a liderança do seu marido. Os pais, o dever de educar os seus filhos segundo a Escritura. E os filhos, o dever de obedecer e honrar aos seus pais. Assim, o amor, o respeito mútuo e a prosperidade fazem parte da família que se porta conforme Deus planejou. Se a tua família ainda não está no projeto de Deus, ela ainda não está não está nos moldes que Deus quer, ore ao Senhor, busque de Deus, porque o Senhor, Ele ainda faz milagre e muda as famílias. Amém? Deus te abençoe, em nome de Jesus.